O Saldo para o Futuro já está no ar. Hoje, no segundo programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita, nossas convidadas discutem fatos e mitos em torno da alfabetização de crianças e jovens no Brasil. Com a democratização do acesso à escola, crianças das classes populares passam a lidar com o mundo da escrita. Esse fato explicaria os índices insatisfatórios apresentados nas últimas pesquisas sobre a alfabetização dessas crianças e jovens? Ou foi a escola que perdeu em qualidade? Para debater o assunto, convidamos a pesquisadora e professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Lúcia Castanheira, a professora do CEALI, Sara Mourão Monteiro, e a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ludmila Tomé de Andrade. E você é o nosso convidado especial. Participe! Que fatores estão por trás do chamado fracasso escolar? Vamos ver na reportagem o que pensam alguns pesquisadores. Confira! A democratização do acesso à escola a partir dos anos 70 não foi suficiente para superar os impasses da alfabetização no Brasil. Com o aumento do número de matrículas, houve o ingresso de alunos de comunidades, em que a oralidade era a maior influência. Sendo assim, estavam distantes dos usos sociais da escrita. O afastamento que essas crianças das classes populares têm da linguagem escrita, porque tem pouco acesso a livros, jornais, a pessoas alfabetizadas, não é? Faz com que essas crianças tenham ou precisem de um tempo maior ou de outro tipo de investimento na escola para que elas compreendam como é que a linguagem escrita funciona, para que a linguagem escrita serve. O chamado fracasso escolar de uma parcela significativa da população deu origem a diversos estudos que evidenciaram a necessidade de mudanças nas práticas de alfabetização. Nesse processo, com novos métodos também de alfabetização, novas metodologias, novos modos de ensinar a ler e escrever. Se por um lado os conhecimentos cresceram muito, por outro, a formação de professores, né, e o trabalho para formar os professores e para levar a esses professores esses conhecimentos não acompanhou. A professora Cecília Goulart acredita que conhecer a origem do aluno e não desprezar os conhecimentos prévios que ele leva para a sala de aula é um dos caminhos para enfrentar o desafio da alfabetização. Os estudos hoje vêm mostrando, não é, que crianças que vivem em meios letrados, não é, elas já levam para essa aprendizagem formal da linguagem escrita muitos conhecimentos. Então, quando elas vão aprender, elas precisam de muito pouca informação para compreender como é que o sistema alfabético funciona, como é que se lê e escreve, porque elas já sabem para que serve ler e escrever, o que se lê e o que se escreve na nossa sociedade. Eles têm conhecimentos que eles trazem em si. Né, conhecimentos de usuários da língua, de pessoas que pegam ônibus, que vão ao mercado, que compram determinados produtos, e todas essas informações, esses conhecimentos, eles são explorados no sentido de fazer com que a criança pense a partir do que ela já tem. E esse contato do que elas sabem com o novo conhecimento é que a gente acredita que possibilita, né, um avanço na aprendizagem deles. Maria Lúcia, Sara e Ludmila, uma satisfação tê-las aqui. Maria Lúcia, nós vimos a importância nesse vídeo de como o professor também pode ajudar o aluno, conhecer o aluno, saber o conhecimento que ele já traz de casa. Os professores, na sua visão, estão oferecendo essa oportunidade para que o aluno demonstre o que ele já conhece logo no processo de alfabetização? Essa é uma questão muito importante. Eu gostaria de dar boa noite aos telespectadores, alunos da TV Escola, e comentar que quando a criança chega na escola, ela está muito ávida para aprender a ler e escrever. E como foi demonstrado no vídeo, essa criança, ela procura e interage com a escrita fora da escola. O professor precisa, e alguns deles já fazem isso, investigar
que conhecimentos as crianças já trazem da escrita para dentro da sala de aula? Que experiências elas tiveram antes? Brincavam de aulinha, utilizavam alguns livros, pegavam recortes de jornais, às vezes um embrulho que chega em casa, revistinhas. Que contato tinham com a escrita? E recuperar isso é muito importante, porque o professor pode tomar isso como ponto de partida para iniciar os seus trabalhos com o aluno. Não pressupondo que ele desconhece o que seja a leitura escrita, mas descobrir com o seu aluno e juntamente com toda a classe, conhecimentos que essas crianças trazem de casa. Ludmila, a sua visão sobre essa questão da alfabetização, você também tem uma preocupação com relação à oralidade, né? Que o professor preste atenção e permita a oralidade em sala de aula. Fala um pouquinho dessa questão. Boa noite a todos os cursistas, mas eu achei interessante do que a Cecília colocou, uma das questões é justamente os conhecimentos prévios das crianças. Então, a gente pensar que a oralidade já é um conhecimento prévio, no sentido de que é uma experiência que eles já vão trazer. Já sabem contar histórias, já sabem contar coisas, contar piadas, enfim, usar a oralidade em determinadas situações que podem ser resgatadas na escola. Então, se desde um primeiro momento essas oportunidades forem dadas às crianças de trabalhar essa oralidade, isso pode ser um caminho para depois se trabalhar objetivando também a escrita, né? Pode ser um modo de você colocar a criança no lugar de quem tem o que dizer sobre uma produção de linguagem. Depois vai ser a escrita. Perfeito. E você, Sara, também aborda e se preocupa um pouquinho também com o tema do conhecimento prévio, né? A importância do professor estar atento ao que a criança ou adulto já tem de informação, né? Como é que você identifica isso hoje? Marcos, o que a gente tem percebido no contato com a escola é que quando esses conhecimentos prévios não são considerados, as crianças passam a enfrentar problemas para a aprendizagem, né? Então ela passa a ter dificuldades para aprender a ler e escrever, principalmente porque ao desconsiderar, o professor tende a pressupor um conhecimento que a criança muitas vezes não tem e lidando com isso, a criança passa a ter dificuldades. Então, isso é interessante para o conceito de dificuldade de aprendizagem, porque a gente vai ver que a dificuldade de aprendizagem não é do aluno, né? Ele enfrenta dificuldades para aprender a ler e escrever, e um dos motivos é essa desconsideração dos conhecimentos prévios que ele traz para a escola. Maria Lúcia, dentro dessa questão inicial, do professor estar atento à formação prévia do aluno, né, tudo isso, tem uma questão que é básica também, e o programa que a gente, na série inicial, no primeiro programa dessa série, algumas perguntas foram formuladas no sentido da preocupação com o atual grau de formação do professor, né, na faculdade de pedagogia, enfim. Você acha que esse professor, o que precisa mudar no curso de pedagogia para atender melhor essa necessidade atual de formação nas séries iniciais, principalmente? O foco já está se direcionando para essas discussões e uma nova perspectiva de abordar a questão do ensino da leitura e da escrita numa perspectiva discursiva, de interação, que se valorize os usos e as funções sociais desse bem cultural, né? Também formar o professor no sentido de dar a ele elementos do ponto de vista de conhecimentos linguísticos, quais as relações entre fonemas e grafemas. O professor também precisa conhecer um pouco desses aspectos para que ele saiba lidar com os erros que os alunos apresentam, erros entre aspas, no processo de escrita, trocas de letras. Por que essa confusão? Qual a relação que existe entre a produção escrita do aluno e a sua linguagem oral? Vamos à participação da Mônica. A participação, na realidade, é da Solange Vasques, do Teleposto de Queimados. Diante desse quadro de fracasso escolar que vemos atualmente, é possível também ver professores cujas experiências em sala de aula são bem-sucedidas. Muitas vezes, esses professores trabalham sozinhos, encontrando apoio e incentivo apenas em colegas que também acreditam, que também se esforçam por uma educação de qualidade, de respeito às diferenças e valorização desse indivíduo. Sendo assim, por que é tão difícil contagiar outros colegas, a direção da escola e, por que não dizer, o governo, cujas promessas são sempre a de valorizar e incentivar a educação neste país? Ok. Sara, por favor.
Olha, Marcos, o que acontece é que a gente tem uma cultura na escola de valorizar o que é problema, o que é difícil, o que não tem êxito, né? Essa cultura, muitas vezes, nos impede de ver que há professores bem-sucedidos em sala de aula, que têm práticas que vêm trazendo efeitos positivos na aprendizagem dos alunos. E esse é um aspecto. Um segundo aspecto é essa cultura do trabalho isolado, solitário, né? O professor que trabalha muito solitariamente. É preciso, então, a gente resgatar a necessidade de se haver um trabalho coletivo. Se a gente conseguisse fazer isso na escola, pensa bem, nós teríamos não um sucesso isolado, mas nós teríamos um sucesso coletivo. Então não haveria esse problema de apontar quem é de sucesso. Todos seriam de sucesso, né? Mônica? 61 professores estão reunidos nesse momento no teleposto do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Ananindeua, no Pará, com a orientadora de aprendizagem Leia Favacho. E a maioria deles está participando pela primeira vez do programa. Que bom, sejam bem-vindos ao Salto. E eles fazem o seguinte questionamento. O professor que está começando sua carreira ou que é novo na escola é sempre designado para alfabetização ou para as séries iniciais, como se fosse tarefa fácil. Eles pedem que vocês caracterizem qual seria o perfil de um alfabetizador. Será que ter vocação é suficiente? Ok, Ludmila. Olha, o professor, para ele ser alfabetizador e pensar em planejar suas aulas em função de alfabetizar letrando, que é a perspectiva que esse programa está propondo, eu considero que além de uma formação adequada, e que já falamos aqui, as faculdades de pedagogia ainda precisam, né, colocar em seus currículos mais conhecimentos linguísticos, né, para produzir essa concepção de linguagem como discurso, como a Maria Lúcia colocou, também seria muito interessante se ele fosse um professor leitor. Leitor de literatura para adultos, mas também um leitor investigador e que até tenha prazer na literatura infantil e na literatura de jovens. Esse prazer pode ajudá-lo na hora de planejar suas atividades para alfabetização, porque ele vai propor como programa para alfabetização. Sara, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que a Ludmila acabou de dizer com relação ao perfil do professor alfabetizador. Você acrescentaria um outro dado nesse perfil? Qual é a tua visão desse ideal para esse perfil do professor alfabetizador? Olha, eu acabei de dizer da necessidade da gente se implantar na escola a cultura do trabalho coletivo. Nesse sentido, um dos aspectos ou um dos elementos que contariam para esse perfil é o saber compartilhar o trabalho com o outro, né? E saber compartilhar o trabalho com o outro significa o quê? Significa saber discutir com outros os problemas que vem enfrentando na prática. Isso implica uma disposição de colocar sua prática à mostra, aceitar que outros veem o que tem de bom e o que tem de equívoco nessa prática e construir junto uma prática, né? Então, planejar junto, discutir os problemas dos alunos, planejar junto e até desenvolver, por que não, atividades coletivas, né? Mas muitas vezes, por exemplo, Maria Lúcia, o professor ele não tem tempo para fazer essas atividades, a carga horária, ele dá aula em outras escolas, enfim. Qual seria o conselho, né, que você daria para harmonizar essa opinião tanto da Ludmila quanto da Sara? Reconhecendo que tem professor que realmente tem esse problema de tempo, tem que correr de um lugar para o outro, enfim. O professor vive mesmo angustiado com a correria, com a falta de tempo. Mas é preciso tentar se acalmar e pensar como enfrentar e como planejar, que encontro eu vou ter com meus alunos hoje. Pensar sempre e olhar de frente os alunos que tem na sala de aula e buscar ser inventivo, criativo, brincar. Nós estamos falando aqui de crianças de 6, 7 anos de idade. A gente não pode esquecer que essas crianças precisam e gostam da ludicidade, precisam da brincadeira. E resgatar isso na sala de aula é importante, fazer relações entre essas brincadeiras e aquilo que se quer ensinar, que elas querem aprender também, que é a leitura e a escrita. Então, esse jogo, o prazer de estar junto, o professor, com esse desejo que o leva a querer ser alfabetizador, ele não pode esquecer do sonho que ele tem. Ludmila, certamente você já deve ter
se deparado com aquela questão formulada por um pai ou por uma mãe: meu filho é um cabeça dura, ele não aprende nunca, eu não sei o que acontece, será que teremos que levá-lo ao médico? Esses casos relacionados a dificuldades de aprendizagem, até por falta de informação, muitos pais não conhecem a profundidade do problema, mas por que tudo é direcionado para a questão da saúde? A criança tem algum problema de saúde, tem algum problema de absorção da informação? Por que tudo é direcionado para essa linha? A gente vê isso acontecer, esse fenômeno, né, de dar um diagnóstico que não é escolar, na verdade, né? Pode ser uma explicação a falta de recursos para a gente poder dar um diagnóstico escolar, para a gente poder entender aquele caso como um caso pedagógico. Não sempre, mas a gente, com falta de instrumental, a gente se dirige para outros setores, né? Para psicologia ou para medicina, e aí fica mais fácil, né? Na verdade, você não está dando o seu diagnóstico pedagógico, né? Perfeito. Eu diria isso. Ok, obrigado, Ludmila. Mônica? A pergunta agora vem dos cursistas da Escola Estadual Filomeno Luiz de França, em Goiás. Percebemos que cada teoria busca explicar e simplificar os problemas do fracasso escolar, mas como educadores que vivenciamos o cotidiano de uma escola, somos sabedores que essa reflexão é bem mais complexa, pois é relativa à individualidade do ser humano. O que fazer de forma efetiva para alcançarmos melhores índices em relação a tão angustiantes estatísticas? Maria Lúcia. Essa é uma questão, porque nós temos diante de nós um aluno concreto com a sua história de vida, suas experiências escolares. E temos várias ofertas de teorias que vão dizer que explicação dá para aquele problema do aluno. O professor não pode perder de vista a história desse aluno. Ele precisa ampliar o seu olhar, o seu processo de investigação e pesquisar sobre essa história, fazer o que a Ludmila acabou de comentar, que é procurar ver quais são as questões de conteúdo, onde os alunos não estão conseguindo compreender. Por quê? O que está faltando? O que mais posso fazer em sala de aula? Mônica, outras participações? Várias participações hoje, Marcos. A Liana, orientadora de aprendizagem do teleposto do NTE Imperatriz, no Maranhão, diz que são muitas as causas ou justificativas para o fracasso escolar, dentre elas o despreparo da escola. Diante dessa situação, de que maneira, por quais caminhos nós, professores, poderemos estar fazendo da escola um ambiente capaz de superar as dificuldades em lidar com inúmeras diferenças, como língua, cultura, etnia do povo brasileiro, favorecendo assim o sucesso escolar? Ludmila, por favor. Cada professor, como a Maria Lúcia estava colocando, tentando, buscando, né, pesquisando mesmo, se colocando na posição de quem quer investigar a cada ano, com cada turma diferente, os elementos culturais que os alunos podem trazer. Isso seria uma pesquisa interessante. Desses elementos culturais vão poder ser produzidas atividades, ser planejadas atividades em função da especificidade daquele grupo. Eu diria, para levar em conta esses fatores que ela trouxe, seria um caminho, para falar em poucas palavras. Perfeito. Sara, você gostaria de complementar? Pois é, eu acho que uma das maneiras de se fazer isso na escola é abrindo as portas da escola, trazendo a comunidade para dentro da escola, discutindo com a comunidade os seus problemas e as suas diversidades, né? Eu acho que a escola hoje ainda faz isso pouco. É preciso que a escola se articule mais com a comunidade, com as suas diferenças, né? Isso... As escolas que têm feito isso, a gente está vendo que tem trazido resultados positivos. Ótimo. Volto com você, Mônica. 54 participantes, cursistas do teleposto de Uruaçu, fazem a seguinte pergunta: como foi citado no boletim de hoje, geração comital ou gardenal, é cômodo aceitar o fracasso como patologia. Como diagnosticar e lidar com a hiperatividade no contexto escolar? Ok. Maria Lúcia. O diagnóstico da hiperatividade realmente não é um diagnóstico simples, porque ele envolve a questão da tolerância do adulto que convive com a criança. Às vezes uma criança que é vista como hiperativa por alguém, no outro contexto ela vai ser vista como uma criança normal. Então tem aí uma dificuldade de definir o que é normal, o que é ser hiperativo ou não, né? E depois os índices que se tem, os encaminhamentos que são feitos de crianças para clínicas, para se ver esse diagnóstico, de uma grande porção de crianças que são encaminhadas, né,
desse grande número de crianças, às vezes menos de 1% de fato apresentam algum comprometimento neurológico, ou que seja, que possa provocar um comportamento inadequado nesse sentido, de levar ao conceito de hiperatividade. Então, é preciso ter cautela e evitar uma disseminação e uma vulgarização desse termo, se aplicarem indiscriminadamente. Tem que se avaliar, de fato, cada caso e com muita cautela. Okay. Mônica? A Cilane Jacome, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Podemos constatar diferentes aspectos que intervêm no fracasso escolar da criança. O mais relevante é que percebemos que os professores não se sentem preparados para diagnosticar e trabalhar com as diferenças apresentadas, contribuindo para esse fracasso, apesar de se sentirem conscientes da situação. Ela gostaria de ouvir algum comentário sobre essa colocação. Sara, é função do professor também diagnosticar a causa do fracasso da criança? Olha, eu acho que as coisas acontecem mais ou menos assim. Os professores, ao terem contato com as crianças, desde os primeiros dias de aula, eles já conseguem ir identificando aquelas crianças que têm alguma diferença de comportamento, né? Em função de um comportamento padrão que se é considerado. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes o professor, ele sabe identificar, mas não sabe o que a criança precisa, o que é necessário fazer para ajudar essa criança a enfrentar, como eu disse há pouco, enfrentar o problema, a dificuldade que ela está tendo de aprender, né? Nesse sentido, é interessante que se realizem atividades que podem ser atividades de escrita, de leitura, conversa, não só que se analise coletivamente o resultado dessas atividades, mas que o professor acompanhe essas atividades, porque muitas vezes o acompanhamento dessas atividades que traz elementos para ele diagnosticar. Perfeito, Sara. No próximo bloco, vamos conhecer a história de duas crianças que começaram a se interessar pela leitura antes mesmo de entrarem para a escola. A gente volta em instantes. Muitas vezes o interesse pela leitura começa antes mesmo de a criança entrar na escola. Vamos conhecer agora a história de dois alunos que se apaixonaram pela leitura e pela escrita bem antes de começar a frequentar a sala de aula. Confira. Bruno tem só 7 anos e seu interesse pela leitura é antigo. Aos 2 anos ele ganhou o primeiro livro. A Fada Pirada. Bruno costumava ter muito cuidado com os livros e isso chamou a atenção da mãe do menino. Quando ele não rasgou, porque geralmente a criança pega um livro, ela olha as figuras e rasga. Ele não, ele guardou e não deixava que ninguém tocasse. Brinquedo podia pegar. Agora, os livros dele, ele nunca aceitou que ninguém rasgasse, não rasgava o dos outros, nem o que ele pegava emprestado na biblioteca, né? Aos 5 anos, Bruno aprendeu a ler e no ano seguinte já cursava a primeira série do ensino fundamental. E o que ele mais gosta de fazer quando está em casa? Estudar. Ele pede para ler, aí às vezes eu vou e peço para ele ler pro irmão dele, né, já que ele já sabe ler. Então ele pega, às vezes ele lê para mim também, né, porque aí eu quero ver como ele está, ele lê também. E ele lê pro irmão também? Ele lê pro irmão, né, ele lê também pro irmão dele também. Ele gosta de ler. Na casa de Patrick não é diferente. O garoto, que também tem 7 anos, demonstrou cedo interesse pela escrita. O Patrick, quando era menorzinho, ele gostava muito de viver com um lápis na mão e fazer muito desenho, né? Brincando, riscando papel, aquele negócio. E incentivo é o que não falta na casa da dona Marlene. Ela diz que ter um tempo para acompanhar a leitura do filho é sagrado. O vovô. Aqui? É. O vovô Contemplou no neto com muito carinho e com voz suave. sua. Aqui, suave. Eu dou atenção em tudo, nos deveres, aproveito, converso também sobre como é que foi a vida dele na escola, do dia a dia, qual foi o divertimento, qual foi as brincadeiras. Eu converso isso tudo com ele à noite. Meu negócio com ele é só à noite. Na mercearia, os meninos se comunicam, querem comprar sorvetes e contam com a ajuda do vendedor.
Qual o sabor que vocês escolheram? Chocolate. Como é que vocês sabem que é esse picolé de chocolate? A gente lembra aqui. Como é que é? Tá escrito aqui. Onde está escrito chocolate? CHOCOLAT. Ele, quando sai comigo, ele que vê que eu, quando eu não estou com óculos, eu não consigo ver o nome do ônibus. É ele que vê para mim. Maria Lúcia, nós vimos como os pais, né, valorizam a aprendizagem do aluno, né? A escola está sabendo aproveitar esse momento? Olha, eu acho que, como eu já comentei, desde o primeiro dia de aula, a escola precisa estar aberta, os professores em sala de aula estar abertos para a possibilidade de perguntar, de investigar, querer saber. Né? Nós vimos aí pelo vídeo como que as crianças estão em contato com a escrita na rua, onde vão comprar o picolé, onde vem alguém passar com uma etiqueta numa roupa que acha legal, um tênis que já querem distinguir. Né? Também percebemos ali no vídeo, podemos ver a importância e a valorização que a família dá ao aprendizado que a criança vai ter na escola. Então, descobrir isso é muito importante, valorizar isso é também muito importante. Nós vamos ter, eu acho que se o professor passar a olhar e a indagar o que acontece em casa, muitas vezes vai ter a chance de descobrir e ficar surpreso que isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Perfeito. Mônica? O José de Oliveira, de Belém, diz que, diante do fato de que os alunos chegam ao ensino médio com sérias deficiências no que diz respeito à leitura e à escrita, pergunta-se até que ponto a inclusão digital dos alunos é benéfica, uma vez que o editor de texto já corrige os erros de grafia e concordância. Ludmila, essa é para você. Eu acho interessante a gente pensar muito bem nisso, no sentido de que cada texto que se deve escrever, e os textos, digamos, por e-mail, né? Os textos que a gente pode produzir por computador, que a gente deve produzir, acaba produzindo por computador, são também novas aprendizagens. Não necessariamente porque há o corretor ortográfico, eu vou saber escrever. É como a máquina de calcular para o apoio para a matemática. Eu vou ter que fazer raciocínios, entender como montar o problema para poder usar e usar o instrumento. Bom, o corretor ortográfico não faz a gente escrever melhor. A gente tem que aprender a escrever e escrever um e-mail pode ser uma coisa muito difícil. Um e-mail bom pode ser uma coisa muito complicada, né? Com emoção, com toda a linguagem que o e-mail exige, né? A gente tem os símbolos específicos, a gente tem até as abreviações, são típicas de e-mail. Se você for usar esses recursos em outro texto, não vão ser adequados. Então, a cada atividade nova, a gente tem que aprender novos tipos de textos. Não acho que uma coisa impeça a outra, são transformações, né, que podem se dar. Muito bem, Ludmila. Ok, Mônica, vamos a outra pergunta, outra participação? Outra participação da Francisca do Tocantins. Ela quer saber o que a escola poderá fazer para aprender a lidar melhor com o desenvolvimento cultural e linguístico do aluno para reduzir o fracasso escolar. Sara, eu queria pegar uma carona nessa pergunta da Francisca e acrescentar uma outra questão. Os professores estão sabendo explicar em sala de aula direitinho para o aluno o que ele está aprendendo e por quê e para que ele está aprendendo? Qual a importância disso? Olha, Marcos, assim como a gente tem fatores que determinam o fracasso do aluno, nós já conseguimos identificar nas escolas fatores que possibilitam o sucesso de aprendizagem do aluno, fatores que favorecem o sucesso de aprendizagem dos alunos. Um desses fatores é relacionado a isso que você está dizendo. É quando o aluno consegue compreender o que está sendo pedido que ele faça, então, em outras palavras, que ele consiga compreender o que ele tem que fazer para poder aprender e o que é que ele está aprendendo. Quando o aluno dá conta de compreender isso, ele desenvolve a aprendizagem dele em outras condições mais favoráveis para o seu sucesso. Esse é um fator importante. Muitas vezes o professor não usa a linguagem adequada com o aluno. Ou se usa a linguagem, ele ao fazer o pedido da atividade, ele complica mais do que facilita. É preciso prestar atenção nesse pedido e, além disso, discutir com o aluno. Bom, nós vamos fazer um ditado ou vamos fazer uma produção de texto. Para quê? O que nós vamos estar aprendendo com isso? Se o aluno conseguir perceber o que é que ele vai aprender e por que ele está fazendo, é uma implicação direta, é você dar sentido, significado para a sua aprendizagem, né? Isso favorece bastante. Okay. Mônica? Lisanir, do Teleposto de Imperatriz, no Maranhão, quer saber
O que fazer quando o aluno sabe ler, mas não sabe escrever? Maria Lúcia. Bom, Lisane, uma das discussões que se faz e que a gente precisa levar em conta é que o processo da leitura é distinto do processo da escrita. Aprender a ler e escrever aprender a ler já é um passo adiante para se chegar até o domínio da escrita, né? Uma coisa é você receber um texto pronto e fazer essa decodificação. Agora, o trabalho é criar um desbloqueio do aluno, levar a ele ter confiança de que ele vai ser capaz, porque muitas vezes o aluno já desenvolveu um temor e uma desconfiança de si mesmo. Então é preciso trabalhar nesse sentido para que o aluno se reconheça capaz, trabalhar dando oportunidades de formas gradativas para que aos poucos ele se sinta mais seguro e possa avançar nesse processo. E reconhecer sempre que o desafio aí então é que essa escrita tenha um sentido, que ele saiba para que ele está produzindo o texto, a quem ele está dirigindo, talvez isso facilite. Fazer conexão entre textos que ele produza oralmente em sala de aula com aquilo que ele possa dizer, dessa vez por escrita, não só oral. Mas então, agora vamos mandar um recado para um colega que está longe, alguém que vai sair da sala. Se isso tiver sentido, ele vai tentar fazer essa escrita. Mônica? A Marlene do Tocantins quer saber até que ponto a escola pública fugirá de sua responsabilidade com as crianças, especialmente aquelas pertencentes a famílias carentes, rotulando-as de deficiente do ponto de vista cultural e linguístico. Bom, Ludmila, tende-se ou até bem um pouco tempo, acrescentando o que a Marlene está dizendo, caracterizar que as crianças das classes populares, por serem crianças de classes populares, teriam dificuldade de aprendizagem, né? Como a escola está lidando com isso? Bom, a gente tende a olhar, acho que a gente podia pensar no vídeo muito interessante que a gente viu, né? Então a gente tende a olhar para esse fracasso, estatisticamente ele está localizado em certas classes sociais, a gente tende a não olhar para o sucesso. Um pouco ela estava falando dos professores, a Sara, né? Vamos pensar nos alunos também. Então aqueles dois casos são casos de sucesso, né? Que são muito interessantes. Isso de abrir as portas da escola e de pensar como a escrita está presente para os pais, que às vezes não têm uma escolaridade muito avançada, mas sabem o valor da escrita e podem transmitir esse valor que eles têm, né, que eles têm como valor para as crianças, pode ser interessante, professor, ouvir esses pais e ouvir o que eles têm a dizer. O que é feito em casa com funcionalidade para a escrita, com a escrita, né, em torno da escrita. Então, aquela mãe que, quando eu estou sem óculos, é ele que lê. Aquilo é efetivo, é real, é um uso real, é um papel que aquela criança está tendo de leitor, né? Ou, se for necessário, que ele escreva. Ler para os irmãos, são várias as funções que aparecem ali, né? Então, isso está presente dentro de casa, mesmo que a escolaridade da mãe não seja avançada, tem um comportamento e uma escuta do adulto em relação à criança, né? O adulto está observando como a criança está se relacionando com a escrita e ele pode levar isso para a escola. E o professor poderia ouvir os pais nesse sentido. Ok. Mônica? A Ciseni Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás, diz que o professor tem consciência de que deve levar em consideração as diferenças culturais e econômicas de seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Como trabalhar essas diferenças em salas lotadas e com um currículo extenso a ser cumprido? Sara, é uma dificuldade, né, realmente, que muitas salas estão lotadas, né, a Ciseni, ela coloca um problema pontual, um problema sério, né? Que solução você apontaria para esse caso relatado pela Ciseni? Olha, é claro que você ter condições de trabalhar com uma sala com um número menor de alunos, isso favorece o trabalho tanto de ensino quanto o processo de aprendizagem do aluno. Mas considerando as condições que a gente tem, os professores têm criado estratégias interessantes. Por exemplo, a estratégia de trabalhar com subgrupos em sala de aula, né? Então eu consigo identificar grupos de alunos que ou em determinados momentos precisam estar juntos porque têm o mesmo nível de aprendizagem, enfrentam as mesmas dificuldades de aprendizagem, ou em determinados momentos precisam estar reagrupados de forma que um consiga ajudar o outro, né? Esse uso da possibilidade, da potencialidade dos alunos de se ajudarem tem sido uma estratégia muito interessante para enfrentar o número de alunos em sala de aula. Agora, nós não podemos deixar de ressaltar que é preciso mesmo a gente considerar as condições de trabalho, né? Perfeito.
Olá, Mônica. A pergunta é da Maria da Glória de Iporá, em Goiás. Diante dos dados do SAEB, qual seria o papel da escola, além de diagnosticar, avaliar e refletir sobre o atual quadro do fracasso escolar? Maria Lúcia. Bom, o papel da escola, e nós sabemos disso, é atingir, possibilitar, criar acesso ao maior número de pessoas possível a esse bem cultural que todos nós valorizamos, que é necessário para que se viva, para que se consiga um melhor emprego, para que se tenha diversão, para que, né? Então, a escola precisa incrementar e desenvolver alternativas para a criação de acesso, de democratização a esse bem cultural. Sobre o que a Maria Lúcia acaba de dizer, Ludmila, para muitas famílias, a escola ainda é o único local que permite, né, que as crianças tenham conhecimento, cultura, informação e se desenvolvam, né? O papel da escola também tem essa importância do ponto de vista das famílias. Você reconhece isso também? A gente vê que há uma queda desse valor da escola, né? Mas ainda há esse reconhecimento, a gente ainda vai encontrar esse reconhecimento, já que seria para alguns grupos familiares o único caminho, né? Um caminho que poderia funcionar, né? Enfim, só isso. Mônica? A Zenita, do Teleposto de São João de Meriti, quer saber se o fracasso no processo de aprendizagem é consequência de uma estrutura mal direcionada entre professor e aluno. Sara? Eu diria que um dos fatores internos que concorrem para a dificuldade de aprendizagem seria a relação professor-aluno. Muitas vezes uma relação distante, uma relação que não desrespeitosa, mas que não considera, né, as diversidades culturais de cada um. Eu acho que esse é um fator interessante, é um fator importante. Essa relação professor-aluno. Mônica? A Maria Francisca e Bonfim Pereira, de Tocantins, querem saber que sugestões vocês dariam para desenvolver a motivação dos alunos na leitura e na escrita. Maria Lúcia. Motivar o aluno. O primeiro passo, eu acho que deveria ser reconhecer o desejo desse aluno, né? Porque muitas vezes a criança pode ter o desejo de não aprender, tem que saber por quê e conseguir mobilizar essa criança no sentido de reconhecer as funções, os valores, o significado que a escrita pode ter na vida dela. E isso pode ser feito, pensando em crianças mais novas, ou até como alunos do 2º grau, que foi discutido agora há pouco, criando vínculos entre aquilo que se faz dentro da sala de aula com aquilo que a criança está fazendo fora da sala de aula, com as relações que eles têm com os amigos, onde é que eles são, que brincadeiras eles fazem, né? Como que essas brincadeiras podem ser exploradas na sala de aula. Então, motivar o aluno é estabelecer laços entre a escola e a vida, e as experiências sociais desse aluno. Ludmila, aproveitando um pouquinho o que disse a Maria Lúcia, dessa motivação, dessa participação, dessa maneira do professor incentivar e buscar o interesse do aluno pela leitura, pela escrita. Isso pode ser feito de uma maneira também, de uma maneira facilitada, tendo uma sala de aula com muitos alunos, né, corroborando um pouquinho da pergunta da outra professora, ou seja, como superar essas dificuldades? O mais importante é alguma coisa até que eu já coloquei respondendo a um outro momento aí, esse professor se colocar na posição de quem tem sempre que estar pesquisando. Cada turma é uma turma nova, embora seja a mesma escola, às vezes a mesma série, mas se ele puder olhar para esse aluno como alguém que ele vai ter que descobrir e que provavelmente não vai ter as mesmas expectativas que ele tinha, já que ele é professor, ele percorreu a escolaridade toda, ele gosta de estar na escola, então, como disse a Maria Lúcia, não necessariamente o aluno vai ter os mesmos desejos que ele, como um outro, diferente. Ele vai tentar, então, repertoriar isso daí e organizar o seu ano escolar em função dessas necessidades, desses desejos, dessas experiências que o aluno pode trazer para ele, e a cada vez pode ser diferente, a cada ano deveria ser diferente, né? É certo. Mônica? Outra pergunta dos cursistas da Escola Estadual Filomeno Luiz de França, em Uruaçu, Goiás. Sabemos que as causas do fracasso escolar são várias, porém a formação deficitária do professor e as condições físicas da escola talvez sejam 2 fatores de maior relevância para o insucesso escolar. O que fazer em curto prazo para minimizar essa problemática? Sara, esse ponto identificado pelo professor tem solução a curto prazo, na sua opinião?
Eu acredito muito na questão da formação do professor. Eu acho que a gente tem aprimorado e tem mudado a formação inicial do professor, que ocorre na universidade, mas há um processo de formação no interior da escola que é muito importante ser considerado, né? É o que a gente chama de formação continuada. Quando essa formação continuada, ela se articula com os problemas que os professores enfrentam em sala de aula, ela levanta as questões, essa formação é coletiva, a partir das discussões, dos problemas que eles enfrentam, eles partem para refletir, conhecer as teorias que explicam, que podem ajudar a solucionar esses problemas, é muito interessante, né? E é um processo que precisa ser mais incentivado na escola, com mais cuidado, a formação continuada. Nesse sentido, eu acho que a formação no interior da escola pode possibilitar, pode potencializar um trabalho de maior qualidade com esses alunos na escola pública. Ótimo. Mônica? O Daniel, do Teleposto de São João do Meriti, quer saber o que é oralidade e como pode ser utilizada no ensino da criança. Maria Lúcia, por favor. Bom, a oralidade. A criança já inicia a sua inserção social através da oralidade, através da linguagem, da forma de comunicar com sua mãe, com sua família, com seus irmãos, com os colegas, e isso aí vai ampliando cada vez mais. Então a criança, quando chega na escola, ela já domina uma língua, ela já sabe falar com suas características, às vezes um dialeto que não é o esperado pela escola, mas essa oralidade são as práticas sociais de interação através da linguagem, né? A escola explorar isso é trabalhar dentro da sala de aula, possibilitando que as pessoas que estão dentro da sala de aula possam interagir um com o outro, se expor, discutir suas ideias, né? Se posicionar, revelar suas angústias, seus desejos, né? Problemas, dúvidas. E esse diálogo, trabalhar a oralidade, então, é explorar essa questão e criar situações para que o aluno possa exercitar formas diferenciadas de utilização da linguagem que a gente encontra em diferentes espaços sociais. Na escola, na igreja, no teatro, no jornal, em entrevistas, né? Como é que se prepara um aluno para se ver desafiado, como nós estamos aqui hoje, falando brevemente num programa de televisão, né? Fazer atividades dessa natureza pode ser uma forma de possibilitar o aluno de escolher a forma com que ele deve falar em cada um desses ambientes. Isso resgata um pouquinho a sua fala inicial, né, Ludmila, da eu importância fiquei, da oralidade. Então quer dizer que precisava dessa explicação, né? Já saí usando o conceito oralidade, mas a ideia que a Maria Lúcia colocou, queria acrescentar mais uma coisa, quer dizer, além dessa oralidade ser aprendida como um texto, porque são textos orais que ele já sabe fazer, se ele sabe contar uma história, tem maneiras de contar a história, mais melhor ou pior, estruturadas, né? Contar uma piada, contar uma mentira, enfim, coisas que a gente faz com oralidade, convencer, né? Argumentar, crianças fazem muito bem, né? Então, se ele já faz isso, sim, são textos e pode ser visto dentro da escola, que já é um texto, que alguém já sabe montar, a gente pode depois encaminhar isso para a escrita. Mas também a oralidade, eu acho que a gente usa nos dois sentidos, né, e que era o que eu estava falando na primeira pergunta, seria um momento de negociação. Quer dizer, ali dentro da escola, a gente pensar na sala de aula como um espaço discursivo em que o aluno vai ter voz, e não só o professor. Então, a produção de texto do aluno, quando ele começar a escrever, é uma voz, ele vai estar se colocando. E também na oralidade. Então, uma escrita coletiva, por exemplo, exige uma negociação entre alunos e professor, né, em que isso vai estar acontecendo. Essa oralidade tem que ser alguma coisa presente e não só a escrita, e não só o silêncio, né? Seria por aí. Ok, Ludmila. Mônica? A pergunta vem dos cursistas e coordenadores do teleposto do Centro de Ensino Médio José Alves de Assis, em Paraíso, Tocantins. O fracasso escolar pode ser explicado por diversas teorias. Concordamos que existem problemas cognitivos, afetivos, neurológicos, socioculturais que interferem na aprendizagem. Ao nosso ver, um dos problemas maiores é a quantidade de alunos em sala de aula, pois uma sala com 30 e até 40 alunos, onde o professor tem que atender a todas as diversidades, é impossível. Dentro dessa perspectiva, quais os procedimentos legais que devem ser tomados para solucionar os problemas do fracasso escolar?
A Sara, inclusive, já abordou esse assunto, né, Sara? Você pode citar, por exemplo, onde isso funciona, que tipo de experiência as pessoas podem tomar contato com essa experiência? Olha, a gente lá no CEALI tem acompanhado algumas escolas das redes municipal e estadual, né? A gente vem essas informações, registros dessas experiências podem até ser ter acesso através do site do CEALI, ou entrando em contato com o CEALI, né? Mas são experiências de escolas públicas da rede de Belo Horizonte, nesse sentido, de criar estratégia. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas falam sobre alguns dos pontos mais importantes desse encontro de hoje. Você está acompanhando o segundo programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. Neste terceiro e último bloco, nossas convidadas destacam alguns temas importantes que surgiram nesse encontro de hoje. Ludmila, as suas considerações finais. Bom, a gente partiu até o texto que está no boletim, ao qual vários professores fizeram referência, então acredito que eles tenham lido, estudado. A gente partiu da ideia de diagnóstico, né? Das várias teorias que vem estudar, vem pensar no fracasso escolar e que ficam focalizando o fracasso do aluno, o aluno individualmente. Esse foi o nosso ponto de partida. Eu acho que na conversa aqui, uma coisa que apareceu, que a gente pôde levantar, foi essa ideia desse professor estar capacitado, não estar capacitado de fazer esse tal diagnóstico, né? Quer dizer, eu diria que o encaminhamento mais interessante que a gente falou aqui seria não necessariamente esse professor estar apto a saber se é esse diagnóstico de hiperativo, de deficiente, desse tipo ou daquele, mas ele investir no objeto de conhecimento dele. Se ele tiver que aprender alguma coisa, não será teorias da psicologia nem da medicina, mas se ele puder tratar pedagogicamente o objeto de conhecimento dele é a língua, entender mais as suas leituras, a sua formação, se focalizar mais nesse sentido, ele vai estar no caminho mais certo de poder produzir um diagnóstico pedagógico, como a gente falou aqui, né? Seria esse, eu acho que foi um dos pontos que eu considero que tenha sido interessante. Perfeito, Ludmila, obrigado. Sara, suas considerações finais. Eu queria dizer que foi muito interessante participar do programa e dizer para os cursistas que nós estamos esperando os e-mails no CEALI e eu queria retomar a questão da formação do professor, que foi uma questão que a gente enfatizou bastante aqui, no sentido de dizer o professor precisa de ter disposição a isso, né? Esse é um fator importante, a disposição ao trabalho coletivo. Mas é preciso se lembrar que as condições de trabalho coletivo na escola precisam favorecer, né, o planejamento coletivo, a análise coletiva de casos de alunos e alguns usos de instrumentos mesmo. Por exemplo, a prática de se fazer registro dos casos, né? Registrar o que está acontecendo, o que foi observado, com até atividades dos alunos, e que esses registros se socializem na escola. Então, são duas coisas importantes para a formação do professor. A disponibilidade e que a gente busque condições para que ele ocorra de fato na escola. O registro é importante até para outras séries, né? Para qual o aluno vai sendo promovido, o professor da série adiante pode identificar um problema semelhante. A gente tem a tendência de achar que o registro é um relatório que o professor vai fazer, né? E muitas vezes um arquivo, né? Uma pasta de arquivo dos alunos é um registro. Okay. Obrigado, Sara. Maria Lúcia, suas considerações finais. Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer a participação das pessoas que enviaram as questões e que nos deram a demonstração de que há um deslocamento do foco. Não está se responsabilizando mais a criança pela dificuldade que ela apresenta na escola, que ela vive na escola. Então, o que a Ludmila falou, de pensar essa questão do ponto de vista pedagógico, tirar o foco somente do aluno, onde seria o lugar da causa das dificuldades, é preciso reinterpretar isso. E o professor ampliar, como já as perguntas demonstraram aqui, a investigação de outras causas, mas particularmente aquela, o que eu posso fazer no meu espaço pedagógico? Investigar essa história da criança dentro da escola, o que domínio ele tem do conteúdo, onde estão as lacunas, o que eu preciso acrescentar nesse processo de aprendizagem do aluno, quais são as oportunidades
que eu criei ou não criei para que esse aluno tivesse acesso a determinado conhecimento na sala de aula. Então, o professor, como a Sara disse, poderia fazer não só o registro por meio da coleta, da produção dos alunos, mas também um registro daquilo que eu fui oportunizando. Nesses dias de aula, quantas vezes eu li para os meus alunos na sala de aula? Quantas vezes eu dei oportunidade para que eles conversassem entre si? Né? E essa indagação certamente vai levar a uma análise do nosso próprio trabalho e aí a um replanejamento desse trabalho. Possivelmente nós vamos descobrir alternativas simples, mas que precisam ser retomadas na sala de aula. Muito obrigado, Maria Lúcia. Bem, o segundo programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Maria Lúcia Castanheira, pesquisadora e professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, da Sara Mourão Monteiro, pesquisadora do CEALI, e da Ludmila Tomé de Andrade, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em pauta, no Salto para o Futuro de Amanhã, os conceitos de alfabetização e letramento. Até lá.